como se organizar para estudar. Então, vamos lá. O primeiro ponto que você vai ter que levar em consideração são as matérias que são seus pontos, seu ponto forte, entendeu? E geralmente é aquela que você gosta, porque você tem uma certa facilidade, e aquela que você detesta, mas estuda por obrigação, certo? Então, você tem que disponibilizar um horário. Eu aconselho você a fazer primeiro a que você detesta, para depois você ir para que você gosta. Já que para que você gosta, você não tem tanto esforço em pegar ela para estudar, comece pelas que você tem mais dificuldade e você tem que melhorar, certo? Outro ponto que você tem que levar em consideração na hora de criar, no caso, de se organizar para estudar. Você tem que levar em conta também os materiais que você vai utilizar, se você vai fazer estudo ativo, de que forma você vai fazer estudo ativo. No caso de matemática, por exemplo, você tem que fazer exercícios, você tem que treinar. É importante também você ter um caderno de erros, entendeu? E você monitorar as questões que você errou e por que você errou e qual que é o jeito certo, tá? E também eu aconselho mais você fazer mais um adendo no seu caderno. Se você conseguir descobrir outras maneiras de resolver a questão, você coloca lá. Isso é importantíssimo para o aprendizado. Por quê? Porque a partir do momento que você descobre que para o mesmo problema tem vários tipos de solução, você está criando várias mais conexões neurais no seu cérebro, certo? Então, digamos assim, as conexões neurais, na realidade, são as redes neurais, né? Que você pode perceber que, eu até vi um vídeo aí sobre isso, que eu achei interessantíssimo. Ele tava falando, às vezes você aprende uma coisa e você sente que você não evoluiu. Aí você vai aprendendo mais e mais e mais, aí você vai criando vários pontos de conexão no seu cérebro. Vai chegar uma hora que você vai aprender algo que vai fazer toda essa ligação, entendeu? Com tudo que você aprendeu antes. E é verdade, entendeu? Isso já aconteceu comigo e acredito que já aconteceu com você, entendeu? Então, procure, no caso, estudar. Não leve em consideração se, digamos assim, se você está evoluindo. Eu digo assim, não tenta de uma forma imediatista, a partir do momento que você está aprendendo a matéria, tentar mensurar o seu progresso. Não, isso é com o tempo, entendeu? Você vai entender o quanto você evoluiu com o tempo. Então, outra coisa que é importante na hora de você se organizar para estudar, ter um local, sim, assim, organizado, limpo, entendeu? Que você se sinta bem, entendeu? Tem até eu não vou me lembrar a pesquisa, mas ela estava falando que você apresenta um rendimento melhor, entendeu? Em ambientes organizados, limpos, entendeu? Se possível, que tenha luz natural, paisagem natural, a natureza ajuda nisso, entendeu? Ela melhora o seu humor e te torna mais, como é que fala, suscetível no caso, focar mais naquela tarefa, entendeu? Claro, né, utilize, como eu disse, né, o método Pomodoro, que é uma das técnicas do método de Harvard. Se vocês não viram esse vídeo, eu expliquei mais ou menos, expliquei algumas etapas do método de Harvard que os alunos de Harvard ensinam, que os alunos de Harvard, utilizam para aprender, no caso, o que eles aprender as matérias lá que eles estão cursando, entendeu? São as técnicas que eles utilizam para ter uma eficiência melhor no aprendizado, certo? Outro ponto que eu acho interessante na hora de você montar o seu cronograma de estudos, por isso que eu falo que não tem não dá pra mim pegar o meu cronograma de estudos e aplicar aí para você, entendeu? Você que tem que ver a sua realidade, você que tem que montar o seu. Você vai ter que levar em consideração horário, você vai ter que levar em consideração o tempo que você tem disponível, você tem que levar em consideração as matérias que são seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Você vai ter que levar em consideração também, certo? Fazer pausas estratégicas, principalmente a hora que você vê que você está desgastado, mentalmente. Você vai ter que levar em consideração também, você vai ter que ficar em um local, se possível, né, livre de ruído externo,
entendeu? É um local arejado, um local que te faça, assim, você querer estudar. Os japoneses, eles têm isso bem latente, assim, no modo deles verem os estudos, porque cada casa, para os filhos, tem um local ali que eles estudam, um local limpo, organizado, entendeu? Porque eles percebem a importância disso, entendeu? Então, outra coisa que você vai ter que levar em consideração na hora de montar o seu cronograma de estudos, fazer as revisões sempre que possível, entendeu? E claro, você vai ter que mensurar, no caso, o seu progresso, sim, seja na forma de simulado, seja na forma, entendeu? Tem várias formas de você medir se você aprendeu ou não, entendeu? Uma delas, né? Uma delas é você ver se você realmente consegue explicar para alguém, entendeu? Se você realmente compreendeu a ponto de explicar para alguém, entendeu? De uma forma bem simples. Então, esse é uma das coisas que você vai ter que levar em consideração, entendeu? Tem muito mais, assim, é que eu não vou falar tudo, porque senão o vídeo fica gigante, entendeu? Mas, basicamente, é isso que você vai ter que levar em consideração. Revisões passadas, entendeu? As matérias que você tem mais dificuldade, as que você tem menos dificuldade, o tempo que você tem disponível, entendeu? Você vai ter sim que analisar o seu progresso de alguma forma, entendeu? E aí, claro, isso também faz parte do aprendizado, né? Você estudar pouco, mas estudar bem, entendeu? O professor Pierluigi Piazzi que falava isso. Estude pouco, mas estude bem, entendeu? Por quê? Porque você não consegue... Eu fiz um vídeo também aí sobre isso, tá? Lá no canal, quem quiser ver, sobre um método que... o pesquisador, ele descobriu que você não consegue armazenar um grande volume de informações na primeira vez que você vê, entendeu? Por isso que dificilmente depois da aula você vai conseguir absorver todo aquele conteúdo. Por isso que é importante as revisões, entendeu? Tem até aquela curva de esquecimento que eu fiz, que eu mostrei no outro vídeo, a curva de Ebbinghaus, que mostra, né, que conforme vai passando o tempo, a sua retenção de conteúdo vai diminuindo. Por isso que é importante fazer revisões espaçadas. E conforme você for fazendo as revisões espaçadas, você vai perceber que, no caso, o tempo que vai ser necessário para você fazer a revisão daquele conteúdo vai, no caso, aumentando. Você vai precisar fazer revisões espaçadas cada vez menos. Entendeu? Por quê? Porque você está já, aos poucos, armazenando aquele conteúdo na memória definitiva, entendeu? Por isso que dificilmente a pessoa, ela vai, no caso, armazenar, entendeu? Tudo de uma vez, logo na primeira vez que ela vê, certo? É aos poucos. Por isso que é necessário você fazer esse tipo de técnica, entendeu? Bom, o vídeo tá indo para quase 9 minutos. Espero que vocês tenham entendido. Que outros assuntos vocês gostariam de ver aqui? Me comentem aqui e não deixe de me seguir para mais conteúdos como esse.